Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clarice Marques e eu tô aqui para responder nossa caixinha de perguntas em forma de vídeo. Então, uma das primeiras perguntas que eu recebi foi sobre a epilepsia, né? Desmistificando a epilepsia. O que pensam que é a epilepsia? Bem, ainda hoje, em pleno 2022, muitas pessoas acham que as crises convulsivas têm a ver com demônios e alguma coisa assim. Muitas pessoas acham que é só por nervosismo, que a pessoa tem crise convulsiva, que a pessoa não se controla, que é só estresse, né? E o que é a epilepsia? A epilepsia nada mais é que uma doença neurológica, né? A gente tem ela aí, tem vários CIDs, porque tem vários tipos de epilepsia, né? Não é uma doença que tem a característica única. Existem vários tipos de epilepsia, né? Então eu vou falar do meu tipo. Meu tipo é generalizada, de difícil controle. Ela tem um nome médico lá. E eu também sou fármaco resistente, ou seja, meu corpo às vezes acaba se adaptando a uma medicação e a medicação não funciona mais depois de um tempo. Isso já aconteceu várias vezes, né? E como que é, né? Como que é? Vou falar do meu caso que é o que eu tenho mais proximidade, né? Até porque eu vi na minha vida uma vez uma pessoa tendo convulsão, nunca tinha visto. Eu vi o ano passado, acho que foi 2021, eu vi uma pessoa tendo uma crise convulsiva, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Então, e como que é? No meu caso, o que acontece? É, Normalmente eu faço coisas meio sem sentido, um pouco antes. Normalmente eu dou um grito antes de convulsionar e eu vou pro chão. Vou pro chão, eu bato muito meus dentes, eu fecho os dentes, eu fecho as mãos, então por isso que eu não tenho unhas muito compridas, porque eu fecho a mão, já me machuquei algumas vezes por causa disso, machucar a palma da mão. Eu ranjo meus dentes, já aconteceu de quebrar os dentes só por fechar eles, e eu caio no chão. Então é aquela coisa assim, normalmente eu caio no chão porque eu tô de pé. Né? Eu não sinto nada de ter a crise convulsiva. Então, por isso que normalmente eu caio no chão. Na maioria das vezes eu tô de pé e daí eu vou pro chão. Já aconteceu de eu ter na minha cama e cair no chão, né? Rolar pro chão. Já aconteceu de eu ter numa cadeira sentada conversando com meu marido e ter uma crise convulsiva, né? E assim, eu sou muito certinha com a minha medicação, tomo certinho a medicação, nos horários que tem pra tomar. Às vezes dá uma atrasada, às vezes dá uma atrasada. Mas quando eu vejo que tá chegando pertinho da hora, eu fico mais atenta, eu tenho alarme no meu celular pra tomar o remédio na hora certinha, né? Então eu evito, né, não tomar nos horários corretamente. Também não posso ingerir bebidas alcoólicas. Eu tenho alergia a vários medicamentos, não só os da epilepsia. E às vezes nem são alergias, né, tópicas, né, na pele, às vezes são reações adversas, que às vezes são engraçadas, né? Tipo, tem uma medicação que eu fico super zen, assim, fico doidona. Então, não posso usar, né, porque eu fico fora do meu estado normal. O que mais? Eu faço as atividades do dia a dia como qualquer pessoa, porque eu tenho uma doença neurológica. Isso não vai mudar. Então, eu faço as coisas como você que tá me vendo. Faço como se não existisse doença nenhuma. Às vezes tem receio de repente cair e me machucar? Tenho, mas, por exemplo, das últimas vezes que eu tive crise, a que eu mais machuquei foi no dia da minha mudança para casa nova que a gente veio morar. Então, veja, um dia legal, um dia bacana, foi uma das crises convulsivas mais fortes que eu tive. Eu quebrei o nariz, eu quebrei os dentes da frente. Eu fiquei quase 3 meses sem comer direito, porque eu não conseguia morder aqui, né? Eu tinha que colocar o alimento para dentro da boca para conseguir me alimentar, né? Então, tipo assim, eu não sei quando eu vou ter crise, então eu não posso prever se eu vou sair na rua, eu vou ter crise, eu vou ter crise dentro da minha casa.
Então eu não me apego a esses detalhes, né? O que eu me apego é sempre manter informado as pessoas que estão comigo que eu tenho epilepsia. Então eu tenho bottom, né, na minha bolsa, escrito que eu tenho epilepsia, né? Eu tenho agora, né, um crachazinho que diz, né, de deficiências ocultas. Tá escrito eu tenho epilepsia, tem minha foto. E aqui atrás, né, tem os dados, né, os meus dados, o que que é epilepsia, né, tá escritinho, tudo bonitinho, cor de girassol, né, que no mundo inteiro foi difundido. Então, no caso, é uma deficiência oculta, né? Ninguém olha pra minha cara e fala assim, nossa, ela tem epilepsia. Não acontece, né? Na escola, eu tenho epilepsia desde os 10 anos, agora eu tenho 40, então são 30 anos com epilepsia. Na escola, não foi muito fácil, porque quando eu comecei a ter crise convulsiva, eu tinha 10 anos. Então, o que que acontecia? No início, eu tomava medicação de manhã, então eu ficava muito sonada. Nunca tinha tomado remédio na vida, né? Então eu ficava muito sonada, ficava muito cansada. E os outros viam que eu tomava remédio, porque o horário que eu tomava remédio eu tava na escola já. E eu tomava Gardenal. E desde aquela época, né, tinha esse negócio que Gardenal é remédio de louco, não sei o quê. E daí zoavam com a minha cara, né? E daí eu fui crescendo, né? E sempre tinha um engraçadinho e tal, né? Pra fazer uma piada. Engraçadinho não, um sem graça, pra fazer uma piada sobre, né? Quando eu tava no ensino médio, no magistério, eu tinha muitas amigas, né? E elas me protegiam muito, assim, quando eu tinha crises convulsivas. Então, elas me protegiam na hora da crise e elas brigavam com todo mundo que viesse tirar sarro de mim durante a crise ou depois. Elas brigavam com todo mundo. Então, era bacana. Quando eu fui para a faculdade, a primeira vez, eu estava grávida e, e eu tive muitas crises convulsivas durante a gestação. Então, eu caí várias vezes. Eu fui pra faculdade até o 8º mês, então eu tive várias crises convulsivas. O meu bebê era mal formado e ele não chegou a nascer vivo, né? Ele chegou a óbito com 40 semanas. Não foi por causa da medicação para epilepsia e não teve nenhuma justificativa pela doença. E sim, era para acontecer com alguém, aconteceu com você. Eu fui a sorteada. Eu tinha umas especificidades, né, no corpo dele, que era, na época, né, era de 1 em 1 milhão. Então era bastante coisa, né? E a epilepsia não me impediu de casar, ter filhos, lógico. Teve todo um planejamento. Só pra vocês terem uma ideia, eu convulsionei no dia do meu casamento. Que nem eu falo pro meu marido, né? Ainda bem que foi depois do sim, né? Porque a pessoa tem antes, daí fica meio na dúvida, né? Brincadeiras à parte, né? Foi uma coisa assim que foi bem tranquila, assim, né? A gente casou, tal. E daí depois eu tive uma crise convulsiva, mas a gente leva a vida numa boa, né? Então, e do, dos meus filhos, né? O Davi e o Lucas, a gente primeiro foi no médico para ver se estava tudo certo, a dosagem da medicação e tal, e daí a gente programou a gestação. Então, são coisas que a gente programou mesmo para ter os filhos em determinadas épocas, né? Antes do Lucas, entre o Davi e o Lucas, eu tive uma gravidez, que eu tive um aborto espontâneo na 5ª semana de gestação. Também não teve nada a ver com medicação, nem nada. É uma coisa que acontece com várias mulheres, né? Não só com pessoas com alguma doença, qualquer que seja, né? E daí depois eu tive o Lucas, a gente planejou e tivemos o Lucas. Então não me impediu nunca de fazer nada, de ter filhos, né, e estudar, me formar, né? Hoje eu estudo, né, comecei a faculdade de novo, né, aos 40 anos, então eu estudo hoje em dia.
faço faculdade EAD, né, no caso, faço curso de psicanálise também. E o que fazer na hora de uma crise, né? Essa é uma pergunta que muita gente tem. Tá, vamos aos detalhes fáceis. O que fazer? Você vê lá, a pessoa caiu no chão, começa a se debater. Você vai fazer o quê? Esse tipo de crise convulsiva, porque tem vários tipos. Tem tipos que a pessoa fica aérea somente, ela fica parada, aérea, com os olhos abertos, não acontece nada. A pessoa fica, ela para, olha pro nada, ela desliga e de repente ela volta. As crises convulsivas normalmente duram menos de 5 minutos. Então, o que vai acontecer? A pessoa tá tendo a crise. Você vai olhar no relógio e vai ver quanto tempo ela tá se debatendo. O que você vai fazer para ajudar ela? Você vai virar ela de lado, certo? Porque a gente saliva muito. Não é babar, é salivar. Não é espuma da boca, é saliva. Como você tem saliva, eu tenho saliva e eu salivo pela boca. Eu não babo e não espumo, ok? Entendemos aí mais uma coisa. Você vai virar a pessoa de lado, né? Pra essa saliva escorrer, né? E caso ela vomite, ela não vai se afogar com o próprio vômito. Já aconteceu comigo de eu me afogar com o próprio vômito e eu fiquei em coma 4 dias. Então, você vira a pessoa para ela não vomitar, para se ela vomitar, ela não se afogar no próprio vômito e não se afogar com a própria saliva. Porque provavelmente ela vai salivar, ela vai morder a língua, provavelmente pode sair sangue, então ela pode machucar a boca, pode sair sangue e tal. O que você vai fazer com a cabeça da pessoa? Você vai pegar uma bolsa, de repente você tá com uma bolsa, uma mochila, um casaco, você vai proteger a cabeça da pessoa para não bater no chão. Isso que você vai fazer. Vai proteger a cabeça para a pessoa não bater no chão. Clarice, tem que segurar os braços das pessoas? Não, você não vai segurar os braços, nem as pernas, tá? Você vai manter o corpo virado de lado e você vai segurar o mínimo que você puder para você manter esse corpo de lado. Por quê? Nas crises convulsivas, a gente não mede a nossa força e a gente fica muito forte. Então, provavelmente, com o debater das mãos e dos pés, eu vou acabar te machucando. Então, não é o intuito duas pessoas saírem machucadas, certo? Então, por isso que a gente não segura braços e pernas para ninguém se machucar. Porque você pode acabar se machucando ou pode acabar machucando a pessoa que já está em crise. Isso é o que fazer. Agora, o que não fazer, porque é mito, porque a gente tem que acabar com isso. Nada de cheirar álcool, cheirar qualquer coisa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Nada de dar líquido para a pessoa. Nada de enfiar a mão na boca da pessoa. Você pode perder seu dedo, certo? A língua da gente não enrola. Tente enrolar sua língua. Tente engolir sua língua. Ah, você consegue engolir sua língua? A gente também não. Porque a língua da gente não é marca de vocês, não. É tudo um padrãozinho, assim, né? A gente não engole a língua, certo? Então, nada de enfiar a mão na boca, nem colher, qualquer coisa, nada de coisa na boca, não pode, certo? Se você enfiar o dedo na boca de uma pessoa que tá em crise, você pode perder seu dedo, porque a gente fecha morde com força, assim. A mordida é forte. Então, aconselho não pôr o dedo na boca de alguém com epilepsia, convulsionando. Então, não dá nada para cheirar, não dá nada para tomar, porque a pessoa vai se afogar, vai piorar a situação. Não pôr nada na boca, nem papel, nem lenço, nem pano para a pessoa morder, nada disso. Você deixa a pessoa respirar do jeito que ela tá, se ela bateu o dente, ela bateu, não tem problema. Deixa a boca livre, livre, livre. E quando você estiver olhando o tempo, né, dessa crise, se ela se estender muito, você vê que a pessoa não volta, você chama o SAMU, certo? Então, essa é a preferência. Mas se, por exemplo, se você não conhece a pessoa, normalmente você vai pedir para chamar o SAMU logo, porque você não conhece a pessoa.
Aí pede para alguém, olha na bolsa, para ver se tem algum papel escrito alguma coisa, porque normalmente a gente carrega informações, né? Agora você não sabe se a pessoa tá tendo a primeira crise convulsiva dela, né? De repente ela nunca teve crise. Então, né, você não sabe se ela vai ter alguma instrução ali com ela para isso. Eu carrego as minhas instruções quando eu saio sozinha, sim, eu saio sozinha. Porque é importante para as outras pessoas, né? É muito importante que as outras pessoas sejam informadas da nossa condição. Então, por isso é importante a gente se informar. Nós não somos portadores de epilepsia, nós somos pessoas com epilepsia, também não somos epiléticos, certo? Esse termo tá em desuso e a gente não toma remédio antiepilético, a gente toma medicação anticrise, né? Que foi um termo que foi mudando. Não dói nada você falar os termos corretos, acho que aprender é muito bom, né? E se você tiver alguma dúvida ainda, que eu de repente não respondi aqui, eu peço que você deixe nos comentários desse vídeo a sua dúvida e eu vou responder com o maior prazer, maior carinho do mundo para você. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, curtam, compartilhem para mais pessoas saberem o que fazer, o que não fazer, o que é epilepsia afinal. E juntos a gente é sempre mais forte. Então, eu espero que vocês se juntem à nossa causa pra gente poder viver melhor, né? Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.